o treinamento racional, ele busca o quê? Busca harmonia, seja com os filhos, seja com o marido, buscando sempre uma integração maior. Entender que tudo que nós desejamos está, olha, prestem atenção nessa introdução, gente, que é, tipo, é a base para tudo que a gente possa querer, tá? Ó, tudo que nós desejamos está na atitude que não tomamos e na informação que nos libertaria, nos liberta para agir. Às vezes é falta do como abordar, é falta de como fazer, do como falar, tá? Tudo na vida é sobre se relacionar. Primeiro com você mesmo, depois com o ambiente, com as pessoas, é sempre sobre isso, tá? A gente está num tempo que a gente está envolvido em muitos relacionamentos, desde a forma como você se relaciona com você, com o seu mental, com o seu emocional, com o seu físico, inclusive, e com o seu energético. Então, a relação só com você já envolveria esses cinco ações, né? O mental, emocional, físico, energético. Se eu, essa já começa a primeira confusão aqui. Porque quanto que eu estou me relacionando comigo? Como que eu me ouço mental? Eu ouço meu mental? Eu ouço meu emocional? Eu ouço meu corpo, às vezes eu tô, que nem a Luana colocou, ela estava no pico de estresse, e aí veio o falecimento da mãe que adoeceu e faleceu, e isso deu um gatilho nela enorme, e ela não se ouviu, ela continuou indo, até que quase parou, sabe? Numa crise de choro, numa crise de pânico. Então, eu preciso olhar isso. E entende que do jeito que eu me trato, do jeito que eu me ouço, do jeito que eu me respeito, por que que a Laís consegue ter o resultado que ela consegue? Porque ela tem se respeitado. Quando ela define o limite que ela é possível que ela atinja, que ela suporte. Até aqui você pode vir, daqui para lá, não, meu querido. E o homem respeita muito isso. O homem respeita muito essa postura da mulher que sabe o que quer, que ela ameaça e ela vai lá, se ele não fizer, ele perde. Ele tem que ter esse medo. E a gente também tem que ter medo de perder. Quando a gente fica metendo o pé pelas mãos, esquece. E aí entender a lidar com isso, tudo que a gente vai ensinar, tá? Tudo vai se expandindo de dentro para fora. Se eu não cuido de mim, vai se expandir para fora. Muitos dos conflitos são gerados pela falta de entendimento de como acontecem os processos dentro da nossa cabeça, dentro do nosso corpo e dentro da gente. E a gente quer que o de fora mude, mas se eu não sei como é que está essa revolução dentro de mim, como é que eu vou lidar com isso? Não adianta querer empurrar, não adianta querer empurrar a goela abaixo, vocês entendem? A coisa ela é muito mais racional, muito mais de percepção de você mesmo do que o fora. Porque você vai projetar fora como é que você está por dentro. Se eu estou triste, eu vou projetar tristeza. Eu vou perder emprego, eu vou perder um monte de coisa, porque a vida, ela não tem, tipo, é uma lei, gente, sabe? E se a gente está nessa lei, a gente não consegue. É como se eu tivesse telefone sem fio comigo mesma, sabe? Vocês já brincaram de telefone sem fio? Que um fala uma coisa aqui e chega do outro lado de outro jeito? Então, olha aqui, o primeiro conflito que acontece é a questão da comunicação. Os desentendimentos acontecem porque eu percebo a realidade de um jeito, meu parceiro recebe a realidade de outro jeito. E os dois estão achando que é óbvio tal coisa. Mas é óbvio, Vilma, que é assim. Mas é óbvio, Vilma, que é assado. Aí ele vem com um ângulo, ela vem com outro. E no final das contas, os dois querem a mesma coisa, só que não conseguem se comunicar. E é como se um falasse uma língua, o outro ouvisse outra língua. E aí entra uma competição também para a gente saber quem está certo e quem está errado. Numa relação que tende para um resultado bom, os dois têm que estar dispostos a ouvir e a conversar, a dialogar. Nem tanto para ser de um jeito, nem tanto para ser de outro. É o equilíbrio, o caminho do meio que a gente tem que buscar. Ninguém ganha quando um está certo. Todos perdem. Vocês entendem isso? Todos perdem quando a gente não olha para isso, sabe? Não tenta achar o caminho do meio. A comunicação não acontece. E, naturalmente, a relação vai se desgastando, porque ou um fala demais, né, sobre o que acha que está certo, e o outro não entende, acha que está sendo agressivo, que está sendo invasivo, e a comunicação acaba aí, gente. O relacionamento para aqui, já não vai para frente. Por quê? Porque chegou um conflito
e que ninguém consegue achar o caminho do meio para achar uma solução. Ninguém está disposto a baixar a guarda. E o que a gente precisa entender disso? Aqui eu vou falar uma coisa bem importante para mulheres. Tem homens, sim, que não têm solução. Parem de querer salvar quem não quer ser salvo. A gente precisa entender, tem homens psicopatas, sim. Tem homens cafajestes, sim. Tem homens mau caráter, sim. Que ele vai usar o que ele puder para arrancar de você. E ele não chega, gente, com uma faca na mão. Ele não chega com uma coisa para te bater na mão. Ele chega com flores. Toda vez que você começa a perceber que ele está sendo agressivo, o que ele vai fazer? Você começa a querer se separar, fazer alguma coisa, ele se aproxima, ele começa a ser bonzinho. Isso está na comunicação, que a gente não vê, que a gente ignora, porque a gente foi treinada para ser boa. A gente foi treinada para não ver dificuldade nos outros. Só que sim, existem pessoas mau caráter, tanto no sexo masculino como no feminino. Então eu tenho que ligar a minha atenção quando começo a perceber esse jogo. E isso entra nessa questão da comunicação. Uma pessoa que é muito perfeita, fique atenta. Da mesma forma, uma pessoa que é muito carente. Porque ele vai ver você, muitas vezes, a mãezinha dele. A pessoa que vai salvar ele. E você acaba sendo a salvadora, mas em contrapartida, ele vai sugar, como é o caso da Laís, que com aquele relacionamento que o cara até hoje está perseguindo ela. Ele é doente, não tem o que fazer. Então, e se ela aparecer com um relacionamento, ela tem que cuidar para ele não ter violência com ela, porque eles se acham donos. Então, quando ele ficou ciumento demais, eu fui falando para ele, para com isso, tá com ciúme de eu ir trabalhar, eu saio de madrugada, antes de eu ir na minha casa ver meus filhos, eu bem ver você, não tem motivo, é tudo ciúme fútil. Eu fui falando, não escutou, não escutou, não escutou, o que que aconteceu? Eu deixei de gostar dele. Tá? É um caminho que pode acontecer em qualquer tipo de relação. O problema é a obsessão, a posse. Quando a gente se relaciona com homens doentes, a gente tem que saber identificar, porque tem muita mulher morrendo, apanhando, sofrendo, porque tá chegando nesses homens que são mau caráter, que podem ter desvios de conduta, de psicopatia, e que a gente não sabe identificar. Então, aqui eu gostaria de deixar uma coisa que normalmente não se fala, mas as mulheres precisam identificar. Homem que vai muito para extremos, fique alerta, que é muito bom no tempo, daqui a pouco é muito intransigente, daqui a pouco é violento, daqui a pouco volta a ser bonzinho. O que ele faz com a mente da mulher? Ele deixa ela confusa. E ele vai afastando amigos, ele vai afastando a família. Por quê? Porque ele quer ela como presa nas mãos dele. E não se engane, gente. Se vocês verem alguém passando por isso, vai ajudar, porque a pessoa não enxerga. Só que pergunta se a pessoa quer ajuda, porque às vezes a pessoa está tão envolvida no processo e ela está tão carente, ela está tão desesperada que ela não consegue sair e precisa de ajuda profissional. Eu tenho casos de gente de sucesso da televisão que passou por isso. Então, isso acontece com gente simples, mas acontece com gente grande, acontece com todo mundo. Porque o mau caráter está em todo lugar. E ele usa a nossa ideia da boazinha, a do boa ideia de que a gente é salvadora, mamãe. E aqui é que eu falo para você, como é que você está interpretando o processo? Por isso que eu falei dos 5 sentidos, da percepção, que a gente estava falando lá no começo. Por quê? Para que aqui a gente comece a ter uma interpretação sem romantização, já tipo na largada da relação. Porque o que acontece? Se eu percebo uma relação tóxica no começo, é mais fácil de eu sair. Porque meu mental não criou sinapse, não criou veios de ligação com aquela situação. Quanto mais tempo eu vou criando, mais esse enraizamento de pertencer a você e você pertencer a ele vai tomando conta. Então, quando precisa soltar isso, gente, é muito difícil. Eu tenho casos de mulheres que foram violentadas, que o cara perseguiu, que ameaçou a família, ameaçou gente por perto, e a mulher ainda às vezes tem dúvida se ela fez a coisa certa. Olha como mexeu com o abuso emocional dessa pessoa. Então a gente precisa estar com a antena ligada, tá? Precisa entender para não entrar em papéis que a gente não vai conseguir sair facilmente sem ajuda terapêutica,
tá? Sem ajuda de um profissional, inclusive, que tenha mentoria, porque só psicologia não adianta, só psiquiatria não adianta. Tem que ser gente direcionada para lidar com essa situação. A gente tem esperança de salvar, é a função salvadora. E a gente é É, mãe, gente. O papel da mãe, muitas vezes, a gente entra no papel de salvar aquele homem, porque ele teve coisa boa. Ele não é mau o tempo inteiro. Isso que confunde a gente. Eles não são é, maus o tempo inteiro, são maus por alguns momentos. Só que esses momentos são tão intensos que fica como uma igual cicatriz queloide, sabe, no nosso emocional. E aquilo lá, para limpar, a gente demora um tempo igual na pele mesmo. Muitas vezes não limpa. Tá? Então, eu preciso entender esse processo. Então, aqui a gente entender essa comunicação, tá? Então, o primeiro passo para a gente poder ter um relacionamento bom é eu estar sempre atenta a essa percepção. Contraste, muito amor, muita dor, muito entusiasmo, muita frieza. Sabe? O cara que uma semana te manda flores todos os dias, na outra some, te deixando totalmente confusa, sabe? Tem muito casal que, assim, o homem, uma semana tá, ele vive de TPM 3 semanas no mês. Aí, numa semana, ele tá bom. E nessa semana que ele tá bom, você acha que vai ter mais chance dele melhorar. E a gente entra no papel de salvadora. Ok aqui? Qualquer dúvida, vão colocando lá no chat, gente. A Patrícia falando, meu ex, eu tinha que escutar ele. E quando eu conversava, ele ficava com raiva. Sim, Patrícia, porque eles acham que a gente é obrigada a ficar ouvindo, sabe? Então, gente, aqui é importante a gente perceber. Quando o homem tem esse hábito, ele não vai mudar. Enquanto você não me dá. E porque muitas vezes você começa. Aí entra a comunicação de novo. Eu percebi que ele tem muito contraste entre uma situação e outra, de amar e ódio, de carinho e frieza, de amor e distância. Então, eu preciso ter as minhas percepções de conflito, né, de desentendimento, atenta, porque eu não salvo um homem desse. E se eu começar a usar ameaça e não cumprir a comunicação, ele começa a entender que você não vai largar ele. E aí, ele vai aprontar, vai beber, vai ter outra e você vai ser refém desse cara. Para separar, quanto mais tempo demorar para separar, mais difícil é. Então, gente, atento. Aquela isso falou, ó, 2017 ela sabia, 19, né, Laís? isso. Já sabia que não ia dar certo, só que ela entrou no papel de salvadora, queria salvar porque tinham coisas boas. Então, a gente tem que ter percepção, gente, de amor próprio aqui. Porque quando a gente perde a capacidade de ir embora, de ter liberdade, o relacionamento está condenado. Tá? O relacionamento vai pro saco aqui, não tem jeito. Tá ok? Ele tem que saber que ele pode me perder, porque senão ele fica sem ação. E aí, olha bem, isso tudo vai gerando expectativa. Se eu estou no papel de salvador, eu vou ter expectativa que ele vai mudar. E aí eu não olho para a realidade, eu fico na expectativa. Na expectativa que eu sou uma boa esposa, ele vai mudar, que eu sou uma boa mãe, ele vai mudar, que eu ajudo na casa, eu pago todas as contas, ele vai mudar. Não vai, gente. Então eu tenho que ter muito claro essa autoobservação de como é essa comunicação. Muito mais das atitudes do que as palavras. Porque nas atitudes eu consigo olhar o contraste. Nas palavras, às vezes, eu fico confusa. Porque às vezes a voz lembra uma voz de mãe, lembra a voz de alguém que te deu carinho. E aí você vai ficar confuso entre o problema de comunicação e ele que mais ferra um relacionamento, tá? Tá dando para ficar claro, gente? Vão colocando aí, tá? Então, aqui, e aí o que acontece? Se eu tenho falta de maturidade, de percepção disso, eu vou ser usada, sabe? Eu posso ser abusada financeiramente. Eu posso, às vezes, acabar tendo um filho e esse filho ficar sem o pai, porque o cara não quer ser pai, ele quer você. Por isso que a gente teve hoje, até no grupo, eu coloquei do caso da mulher, que ela só ameaçou ter engravidado, ele ameaçou largar ela. E ele não toma cuidado para não engravidar, ele não usa camisinha, ela não pode tomar anticoncepcional. O que que ele está querendo com isso? Vocês entendem o nível de crueldade de um cara desse? É cruel, gente. A gente precisa olhar. Então, eu preciso ter maturidade emocional para pôr fim naquilo que precisa ser posto fim.
E aí entra o papel terapêutico. Eu muitas vezes tive ali do lado do cliente para ajudar a fazer isso. É importante que a gente entenda essa situação para que a gente identifique e peça ajuda. Não precisa ser com Vilma? Não, pode ser qualquer um terapeuta que possa te ajudar nesse processo. Mas precisa ter experiência, porque senão você vai ficar anos nesse processo e não sai do lugar. E aí, quando eu começo a entrar nisso, no papel de salvadora, de querer voltar naquele homem bom que um dia eu tive, de voltar no momento lá atrás, eu acabo entrando na disputa de ego. Então, o que a gente precisa entender? A disputa de ego, de quem está certo ou errado, sabe? Aí começa a perder a relação. Não adianta, gente. E é guerra mental, às vezes, sabe? Quando uma pessoa fica quieta e a outra está lá tendo que tentar entender o que é aquele silêncio, é uma guerra mental. E aí, como é que eu lido com isso? Seu emocional vai para cucuia, gente. Não tem. Você pode ser a pessoa mais bem resolvida, a Laís bem resolvida do jeito que ela é, tudo. Olha o que ela sofreu para um ano e pouco para poder se livrar do cara. Vocês entendem a dificuldade? Então, entenda que isso vai atrapalhar todo o processo de comunicação, e aí a gente vai entrar no modo de ataque e defesa. Perdeu a relação. Um tá atacando porque está se sentindo ofendido, o outro está se defendendo e atacando. Parece dois animais numa jaula. Não vai achar solução. Alguém vai ter que baixar a guarda para que isso ocorra, tá? E precisa avaliar se vale a pena ou não continuar essa relação. Entenda, todo relacionamento, seja emocional, seja de amor, seja de paz, seja de social ou profissional, ele vai estar baseado na comunicação. E a sua comunicação interna é que vai definir como que vai lidar com essa relação. Quanto mais eu apago pontes, quanto mais eu destruo pontes, mais isolado eu fico, menos rede de apoio eu tenho, mais eu vou ter medo de perder. Então, é muito importante grupos de apoio de mulher, terapia, você está sempre tendo quem te ajude. Quanto mais eu me isolo, mais eu vou sofrer sozinha. Vocês entendam isso, gente. Infelizmente, a mulher foi para uma linha onde ela acabou, tipo, todo mundo é inimigo. E ela fica isolada sozinha. Então, é difícil a gente ter outras possibilidades sozinha. E às vezes a gente já sofreu tanto que você vai se fechando que nem uma ostra, porque tá tudo ferido. É como se tivesse inteira mordida, gente. Qualquer um que chega perto, você vai atacar. E às vezes é alguém chegando para te amar, para te ajudar, uma terapia, alguma coisa, mas você não está preparado. Sabe? Porque tá tudo doendo. E aí a gente precisa entender que esse processo é um processo muito sofrido, porque a gente se isolou. Aí vai contar com a mãe dá pancada. Vai falar com a irmã dá pancada. E você vai se fechando. É como se cada lugar que você fosse pedindo apoio, aquilo fosse te comendo por dentro. Sabe? E aí, quem que é a salvação? Uma única pessoa que está com você do lado. Às vezes é um homem mau caráter, um cafajeste. Então, é muito difícil daí você sair sozinho. Por isso que esse tipo de reunião que a gente está fazendo é para ajudar a ampliar esse ângulo, sabe? Você ter, é de graça, gente. Quanta gente poderia estar aqui, às vezes, ajudando a ampliar ângulo, tudo que não se permite vir aprender, né? Ninguém está falando que vai salvar, só entenda que pode ter isso, que é importante a gente identificar. E aí acontece que o que aconteceu com a Luana, vai criar um desgaste mental, vai criar um desgaste emocional. E aquilo que talvez você sonhou que seria harmonioso, começa a virar um inferno. E aí, por que vira? Muitas vezes porque a gente está sozinha, está machucada, está ferida. Vai sabotar a relação que às vezes é boa. Eu já vi gente falar para mim, Vilma, ai, Vilma, a pessoa é muito boa. É muito boa, não dá trabalho, eu não sei o que fazer. Gente, já teve cliente que veio aqui no consultório desse jeito. Parece absurdo, mas é mais comum do que vocês imaginam. Ó, a Edvânia comentando, quando chegou aqui foi assim, toda mordida, chorando o tempo todo. Não conseguia conversar com ninguém, vivia no fronte com meu marido, porque vivia numa guerra, né? Porque estava machucada, qualquer coisa que falasse ia doer, tá? Então a gente precisa entender isso, gente. Busque apoio, busque ajuda. Não tem dinheiro para pagar, viu? Tem essas aulas gratuitas. No meu Instagram tem um monte de informação, gente. Sabe? É ir lá e não ficar perdendo tempo olhando fofoca, notícia ruim. Vai lá, estuda um pouquinho, vai aprender um pouquinho sobre você mesma,
Investe um pouquinho em se cuidar, em se tratar. Você fica esperando um milagre que nem Deus vai fazer, porque Deus não faz sua parte. Sua relação pode estar em constante conflito por causa do sono, porque o seu sistema de estresse, sabe, de cortisol, não desarma. É como se você tivesse um leão correndo atrás de você o tempo inteiro. E como você não sabe onde está esse leão, porque não sabe qual é o motivo que está chegando isso, você não vai dormir, não sabe onde está o perigo. O cérebro não desarma, e quanto mais tempo for ficando nesse processo, mais difícil é de sair. Vocês têm que lembrar de uma coisa importantíssima: o cérebro vai criar neurônios e sinapses. Quanto mais eu ficar numa situação ruim, mais essas sinapses vão se instalar no meu mental. É igual uma teia de aranha. Eu não mato a aranha vai tomando conta. Olha, trabalhávamos juntos, passávamos o dia e a noite juntos, para nunca mais. Deus me livre de ter que passar o dia e a noite com o marido criticando e provocando o tempo todo. É, porque vocês estavam numa competição, né? Quando entra na competição, esquece, gente. Se não tiver uma terapia no meio, o relacionamento vai para o saco. E se o relacionamento não for para o saco, sabe quem vai sofrer? Os filhos, que vão ficar no meio dessa guerra. Então, precisa olhar. O sono vai sofrer muito, vai ser muito importante de trabalhar. Se você tem problema de sono, primeira coisa para resolver um relacionamento, busque ajuda, tá? Precisa de alguém que te ajude profissionalmente para você poder dormir. Para a gente aprender a desconectar dos perigos, ter os hormônios de bem-estar e assim poder ter uma vida mais equilibrada, tá? E aí, aonde acontece o problema quando eu não durmo? A comunicação interna entra em colapso. Você entra em colapso, tá? E vai gerar síndrome emocional, ansiedade, pânico, burnout, um monte de coisa aí. Então, olha aqui, ó, o desenho, ó, é essa imagem que o seu cérebro vê. Ele tem um perigo que ele não sabe aonde. E aí ele vai ficar fugindo e você vai ficar numa angústia danada sem entender o processo, e é desesperador. Passei por crise de estresse, estafa, gente, é maluco. É importante pedir ajuda porque sozinho não consegue sair. E aqui é importante você entender as fases do estresse, para vocês identificarem, ó, rapidinho, tá? Primeira fase do estresse é quando você tá, a sua cognição tá a mil. Quando você tá, a primeira identificação que você tá ficando estressado, você começa a produzir muito. 24 horas, pancadão. Parece, nossa, tô ligado 220 e tal. Primeiro sinal de alerta de estresse, que você pode ter uma estafa, uma crise, ou desenvolver algum processo de crise emocional. Segundo processo, começa a ter resistência. Como você estava indo no pique, você pegou muita coisa, você começa a fazer as coisas no esforço. É o segundo estágio do estresse. O terceiro estágio é a exaustão, quando você entra em colapso, que aí você já não está conseguindo se movimentar mais, pode estar tendo problema físico, o mental não ajuda, sabe? Vai entrar num negócio, precisa de medicação, porque o cérebro não produz mais química e hormônio de bem-estar, não tem jeito. Ah, Vilma, eu tenho preconceito com medicação. Gente, eu já tomei, às vezes é necessário, sim, bem administrado, não como âncora para você sobreviver, tá? A Carita tá assim, ó. Então precisa cuidar, tá, Carita? Depois chama aí para a gente conversar, tá? Então é importante que a gente entenda que esse limite, identificando esses papéis aqui, para que você não chegue numa crise de pânico, numa crise de estresse, taquicardia e tudo mais, tá? Então precisa. E se eu estou há muito tempo assim, meu corpo não produz os hormônios de bem-estar. E aí um psiquiatra, um bom psiquiatra, vai fazer uns exames para descobrir qual hormônio que não está sendo produzido, para te dar uma medicação. Essa medicação, ela não resolve a causa. Ele é paliativo, ele é um coadjuvante para a gente resolver isso. Vocês estão entendendo? O remédio não cura. O remédio é um apoio para o seu corpo voltar a produzir aquilo. Só que se você não for na causa, tá? Se você não for na causa, seu corpo vai se acostumar com essa medicação e vai precisar de mais, porque ele não está curando a causa. Vocês estão entendendo essa? Gente, é muito importante tudo isso que eu estou passando para vocês, tá, gente? Porque enraiza. Lembre da aranha, é como uma aranha. Ela vai criando teias ali dentro do seu cérebro e vai dominando tudo, tá? E vai dar mesmo a exaustão isso. E, gente, e uma coisa importantíssima para quem está solteiro, está querendo se apaixonar. O apaixonar é um grande estresse, porque você começa a viver em função da pessoa. A paixão, porque a pulsão de gerar, tá? Entendam isso, gente. O sexo é a pulsão de gerar filho.
Como você não gera filho, a pulsão ela é intensa, ela vai se potencializando. Então, quando você encontra alguém que a química bate, que lembra, amor é matemática, sexo é química. A química bateu, aquilo vai ser o negócio de taca, taca, taca. Só que o que que acontece? Depois de um tempo, isso não vai ser igual. E aí a mulher quer voltar naquele taca, taca, taca. Não vai, gente. É uma tipo, começa com a química e vai para a matemática. Você vai começar a construir uma vez por semana. Aí você começa a se sentir rejeitada, porque antes ele te procurava 3 vezes, agora está procurando uma. Ele está me traindo. Olha a comunicação interna como é que fica. Ah, ele está me traindo, ele tem outra, e vira uma loucura. Mas só que o amadurecimento da paixão é a química, que vai para matemática. Aí vai ter menos qualidade, talvez, de sexo, mas vai ter mais qualidade de parceria. Precisa ter equilíbrio nesse crescimento. Vocês entendem? E entenda, apaixonar é igual ter uma inflamação no corpo, dá febre. Quem já não teve febre de paixão? Dá febre, dá desespero, dá angústia, dá mal-estar, dá suador, dá tudo, gente. Essa é a prova que a paixão é isso. E é provado científico, tá? Só não entra nesse método, demora muito. Então, a gente precisa aprender a ser livre de expectativa do outro. O que eu espero do outro é uma expectativa que eu estou criando. E se ele não atender a minha expectativa? Vocês entendem? Então, eu tenho que estar bem comigo para que eu expanda isso ao meu redor. Eu tenho que cuidar de mim, porque quando eu cuido de mim, a energia é isso, gente. A gente tem campo eletromagnético. Os neurônios, eles têm pulsos eletromagnéticos, pulsos elétricos. E aí gera um campo eletromagnético. Quando a gente tem uma energia, vocês já viram do poste de luz, que tem hora que parece que tem uma energia em volta do poste, que parece um magnetismo? Aquilo ali é igual ao nosso cérebro. Como tem muita carga elétrica aqui, por isso que tem bastante água que promove essa água, essa parte elétrica, vai fazer com que tenha muito campo eletromagnético. Mas se eu estou muito estática, muito parada, exausta, esse campo é muito reduzido. E aí as possibilidades não chegam até mim. Aí eu acabo perdendo amizade, eu paro de construir pontes e eu começo a fechar esse campo, porque eu tenho menos atividade neural. Por isso que caminhar, fazer exercício físico, vai ativar tudo isso, tá? É muito importante. Então, quando eu estou bem, eu expando o bem-estar ao meu redor. E aí não importa o que o marido ruim vai embora, não tem jeito, ele não consegue ficar no campo, tá? E aí a gente precisa equilibrar os relacionamentos, né? Com entendimento, com sabedoria, para que chegue aonde a gente quer, né? E aqui a questão da comunicação, olha bem, a comunicação é assim, eu tenho que ter muito clareza. Eu vou conversar com o parceiro, qual é o foco da conversa, gente? Porque a gente começa falando do gato, termina falando da morte do bezerro do vizinho da PQP, que você nem sabe quem é. Alguém já passou por isso? A gente se perde do foco de um tanto, porque entra na guerra de egos que eu falei lá no começo, lembra? A guerra de ego, porque aí eu não posso ficar quieta. Gente, eu tive que aprender a ficar quieta. Ai, Laís, e como? A gente tem que aprender a ficar quieta, sabe? De querer esperar, de querer mudar o outro, sabe? Segura, gente. Qual é o fato que eu preciso resolver? Começou a dispersar. Você tem um marido que nem a Laís falou, que fala bastante. Qual é o fato que nós vamos resolver agora? Fato. Mantenha o foco no fato. Mantive o foco no fato, eu consigo ter uma conversa saudável. Agora, começa a falar do fato. Tipo, o fato é porque queimou arroz. E você ficou nervosa porque queimou arroz. Gente, queimar arroz acontece, tá tudo bem. Só que às vezes eu acho que não pode ter falha, porque eu sou perfeccionista. Então, foco, gente, foco. O que que eu vou resolver com a minha mãe? É só isso. O que que eu vou resolver com o meu. Às vezes, isso tem que ser para todo mundo, foco. O que que eu preciso resolver? E aí a gente precisa ter essa leveza, sabe, gente, de poder ter foco. Eu vou conversar com meu namorado, o que que eu vou falar hoje? Escolhe uma coisinha e trabalha aquela coisinha uma semana. Vai com calma, vai com carinho. Ai, amor, que bom que você fez certo hoje. Que deu tudo certo para você. Elogie. O mínimo esforço, o mínimo avanço que ele tiver. Só que a gente não tem paciência, a gente quer. Mas eu fiz tudo que eu queria. Já vai jogando balde na cabeça dele.
sabe? Já vai, tipo, vomitando. Eu falo que é diarreia emocional. Vai jogando aquela merda ali no ventilador e aí suja tudo. O filho que não tinha nada a ver com a história já tá entrando na conversa. Então, a gente precisa ter foco. Cuidado com as diarreias emocionais, tá? Foco. Faz uma cagadinha por vez, tá? E saber o momento de conversar, que a hora que o homem tá explodindo igualzinho um trem para matar todo mundo, larga quieto, outra hora você conversa. Volta Ou depois, até né, outro Laís? dia. Volta depois. A entender que o poder da gente se autoacolher, né? E expressar corretamente o que eu quero. Treino, tá? Se você não tem amizade, vai pro grupo e fala, viu? Me ajuda, meninas, me ouça aqui, eu preciso falar com meu marido disso. Eu vou falar assim, assim, assado. Vão treinar, tem um grupo lá com um monte de mulher, gente. Olha lá, o marido da Luana, sempre que briga, é lógico, que é coisa melhor. Fica brava ainda, meu Deus. Pare de perder tempo discutindo e criando raiva, porque muitas vezes, gente, a gente provoca o pobre ter raiva inconscientemente porque a gente quer um tchaca mais forte. Toma cuidado com os joguinhos que a gente faz e não tem noção, tá? Então, lembre disso. É muito importante eu ter o poder de me acolher, de identificar as fases do estresse, de identificar minhas dificuldades, para que eu busque soluções e me expresse corretamente do jeito que penso, do jeito que eu sinto. Se eu estiver irritada ou se eu estiver sem condições, fala para ele, por favor, fala o que você precisa, mas eu posso pensar e amanhã te dar uma posição melhor, porque a gente tem muita dificuldade de se posicionar e pedir tempo para pensar. A gente, coice de égua de novo, gente. A mulher vai lá e quer pá, 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 resolver e acontecer. Às vezes precisa de tempo. Você também, às vezes, não sabe o que fazer naquela situação, sabe? Então, por favor, olha, eu não tenho condições de falar agora, faz um carinho, ela não vai chegar brigando. Fala, ó, faz um carinho, fala, amor, eu acho que você, eu preciso pensar sobre isso, eu não sei como agir. Você está mostrando para ele que você é humana, porque quando ele também se sentir assim, ele vai falar, ah, porque ela pode abaixar a guarda, eu também posso. E isso é importante para a gente, quando a gente quer uma relação saudável. Tá? Então, às vezes fala, ó, o marido tá falando que ele tem um monte de estresse lá. Sabe que a única coisa que a pessoa quer, às vezes, é um abraço. Ele tá carente, ele só tá falando daquele jeito porque ele tá carente. Fala, amor, eu já sei que você tá precisando, é de um abraço, é de um carinho. Desmonta ou não desmonta o homem? Agora, se ele não gosta de carinho, se não gosta de abraço, gente, também aí não tem milagre, né? Eu tenho que saber com quem eu tô me envolvendo, tá? A gente está pensando em relação saudável, numa relação onde a comunicação e o desejo estão junto e o respeito existem. Não adianta aí, casos à parte são desconsiderados nesse processo aqui, tá? Que é aquele caso do exemplo que eu dei que o cara não vai mudar, não adianta eu querer fazer milagre, tá? E tem caso de mulher que não vai mudar também. É vítima, tem historinha triste para contar a vida inteira, não quer assumir a responsabilidade da vida e vai ficar contando, sendo vingativa, não tem processo para isso também. Isso precisa de tratamento terapêutico, não tem jeito. Uma aula dessa não resolve, tá? Só medicamento também não resolve, tem que fazer tratamento intensivo, não tem jeito, tá? E a gente precisa identificar que precisa disso. A vida é uma estrada, olha bem. Se eu quero ir para aquele caminho, eu tô escolhendo ir para cá, eu não vou ter o resultado que eu quero, gente. Eu preciso ter uma meta, um foco e objetivo. Porque se eu não souber para onde minha vida está caminhando, quem vai saber? A minha função com você é de esposa. Lembra ele disso. A minha função com você é de esposa, não sou sua mãe. Então, talvez essa postura que você está querendo seja de uma mãe. Exato. Só que, gente, presta atenção, ó como é que é a frase. Não sou sua mãe. Para que eu fale que eu não sou sua mãe, quem que eu estou vendo? Quem eu vejo para eu falar que não sou sua mãe? Eu vejo a mãe dele. Se eu não sou sua cuidadora, eu estou vendo eu cuidando dele. Você tem que tomar cuidado com as frases, com o pensamento que vem antes, tá? Dizer o que você vai falar com o não no início da frase tem efeito contrário. Então, como que você vai falar para esse marido? Não vai falar da mãe, não vai falar de cuidadora. Você vai falar, eu sou sua esposa, meu amor. O que que você quer lembrar ele? Que você é a esposa dele. Não faz comparação. Esse hábito de a gente comparar atrapalha muito uma relação, gente. Precisa ser claro. Lembra de novo? Volto no foco. Qual é o foco? O foco é ele não ficar totalmente dependente de mim. Então, o foco é só esse, tá? É, então. Mas você entra no jogo para provar que você é melhor que ele, que ela. E esse jogo, quem que é o queridinho? Gente, já falei isso para vocês.
Homem que é disputado por duas mulheres, a mãe e a esposa, ele nunca vai decidir isso nenhuma nem outra. Entende? Então a gente tem que deixar claro, olha, sua mãe não sou eu e eu não tenho como te gerar de novo. Então você escolhe ter uma esposa ou você escolhe ficar com a sua mãe. As duas coisas não são incompatíveis. Ou você se torna homem ou você volta a ser menininho da mamãe. E a gente tem que ter postura de se posicionar, gente. Essa história da gente ficar tendo ganho secundário, de se sentir importante, porque só eu ouço, só eu isso, só eu ajudo, só eu vendo na empresa dele, só eu isso. Esquece, homem, não liga para isso. Tudo que está na mão dele é descartável. Ele tem que ter medo de perder. Ele tem, por isso que ele tem que trabalhar autoestima, trabalhar bem-estar, trabalhar como eu me sinto. Por isso que tudo que eu tô falando aqui é para você trabalhar como você se sente. Ter foco, ter objetivo, ter para onde a sua vida caminha. Porque aí você se torna desejável. Por quê? Porque ele vai ter que estar te conquistando o tempo inteiro. Meu ex-marido sempre falou isso. Meu pai tinha uma raiva porque eu andava com roupa decotada, saia curta, salto, para sair atender cliente. Meu pai foi falar para o meu ex-marido por que que ele deixava eu sair daquele jeito. Ele falou assim: eu deixo ela assim porque ela é bonita e o que é bom tem que ser visto. E assim eu tenho que ficar cuidando dela, porque se eu não cuidar, um gavião passa e pega. Vou ficar dando mole para qualquer um. E eu dou maior apoio para ela estar bonita, gostosa, porque é assim que eu gosto dela. Meu pai ficou puto, mas não falou mais nada. Eu só fiquei sabendo isso depois que meu pai morreu. Então, gente, é importante que você entenda isso. Todo mundo quer aquilo que é mais difícil. Só que tem que ter entender, por exemplo, às vezes eu torno a vida do meu marido mais difícil. Eu não vou ganhar com isso. E não adianta aqui eu querer. Esse é o exemplo que eu falo para vocês. Ah, Vilma, eu vou fazer um acordo porque eu quero, porque PPP. Segura o xixi. Você segura o xixi? Pensa você com muita vontade de fazer xixi. Você segura? Segura, gente. Você com muita sede. Você tá vendo a água, não vai poder tomar. Você vai conseguir segurar? Por quanto tempo? Então eu tenho que entender que algumas coisas não estão nem no meu controle, nem do meu parceiro. São cognitivos. E aí, para mudar o cognitivo, é um processo. Precisa treinar, lembrar, olha, pense bem, você está voltando naquele processo. Meu amor, estamos perdendo a mão de novo. Vamos voltar? Lembrar, eu sou sua esposa, você é meu marido. Com a sua mãe, você é filho dela, mas aqui você é meu homem, meu macho. Precisa a gente deixar claro que eles são o nosso macho. Eles gostam disso, gente. Vocês não têm ideia como vocês ganham um homem quando você mostra para ele que ele é o macho mais perfeito da natureza. Quer ver uma coisa que o homem ama? Uma coisa que o homem ama, tá? Ele tá numa festa, vocês estão numa festa lá da sua família. Você já se encheu o saco com uma prima lá que estava comparando, você copia com ela. A competição já estava rodando ali, certo? Aí você chega na mão do marido e fala: amor, vamos embora. E sai puxando ele. Ele estava conversando com os amigos. Ele sabe o que você manda. Ele não liga para que você mande. Vocês não perceberam que o homem não liga. O homem que se incomoda e começa a te mandar pode ter problemas psíquicos, pode ter algum problema errado, tá? Porque o homem não liga, ele quer ter paz, ele faz qualquer coisa por paz. Por isso que ele não discute quando você fica falando que nem é o papagaio do pirata. Ele não, ele quer paz, gente. Ele quer paz. Mulher, fique quietinha, eu só quero paz. Sabe? Então tá nessa festa, sabe o que você faz? Quer empoderar o homem? Esse homem que você saiu arrastando pela mão, com raiva, com ciúme, ele vai chegar no carro e vai ir para sua casa com um bico desse tamanho, correto? Quer ver como você resolve isso? Meu amor, puxa ele de ladinho. Eu que mando, mas eu não quero que os seus amigos saibam disso. Então nós vamos combinar um negócio. Você vai decidir daqui a pouco, eu quero ir embora. Vai lá com seus amigos e fale para eles que você decidiu ir embora daqui a pouco, daqui uns 10, 15 minutos, que eu dou conta de ficar mais uns 10, 15 minutos. Fala que você decidiu ir embora e você vai pegar eu pela mão e vai falar: meu amor, você vai embora agora. E você todos assim: sim, meu amor, tô indo. Aí ele vai chegar no carro, gente, com um sorriso de orelha a orelha. Vocês vão provavelmente transar muito gostosão e vão dormir maravilhosamente bem. Por quê? Porque ele sabe o que você manda, ele não está nem aí que você manda. Mas para os amigos, ele tem que ser poder. Porque até na hora que às vezes está ali do lado dele um chefe, um cara do trabalho,
que ele mostra que lá ele é todo poderoso na empresa, e na hora que vê a mulher, vai virar chacota na empresa. Vocês entendem? Na rodinha de amigos. E a gente não para avaliar isso, e acaba atrapalhando. Olha lá, quem está falando aqui, ó. Ele é o macho, mas meu irmão mais novo, é meu macho, mas meu irmão mais novo, a mãe dele mima ele demais até hoje. Já falei para ele, não vamos mudar que vamos mudar de cidade. Tem que mudar, tem que sair de perto. Tem que sair de perto, mas às vezes tem que deixar claro, nós vamos mudar sim, mas é minha última tentativa com você. Eu não vou ficar mais nesse papel que você está me impondo, não quero mais, esse é o meu limite. Vamos mudar de cidade, mas esse é o meu limite. Se você voltar para essa mesma postura, acaba o nosso relacionamento. Sem medo de perder, você tem que ter postura. E se você ameaçar, você tem que cumprir. Então, não dê cartada furada, tá? Porque senão você vai perder o respeito e aí ele sapateia, tá? Prestem atenção. Tá? Isso é cognitivo, eu tenho que olhar para isso, porque é igual segurar xixi. Às vezes faz isso no automático, então eu preciso estar atenta a isso, tá? Só para a gente acabar. Sem amadurecimento do autoconhecimento, a sua comunicação interna não é efetiva, não é direcionada. Lembra da estrada? Para onde está o meu foco? Não está direcionada. E você vai agir como um animal, acuado, medo de perder, sabe? Inseguro. E às vezes acaba sacrificando toda uma vida por causa disso. E a gente entra no modo instintivo, a gente não vê as possibilidades. Você pode ver, quando você está no controle, tudo acontece. Quando você começa a se fechar, tudo para, porque é o campo, né? O campo, o movimento mental vai se encolhendo, a aranha vai tomando conta aqui do cérebro, tá? E a gente vai, no modo infantil, vai buscar alguém que solucione nossos problemas. E a chance da gente se decepcionar é enorme, porque nem a gente sabe o que quer. Então, o outro não tem como suprir essa necessidade, tá? E vai piorar a relação, vai aumentar isso significativamente, tá? Esse curso é um curso de 4 horas, gente, não vou me estender muito, mas eu acho que aqui já deu para a gente entender toda essa dinâmica.